minha gente, tudo beleza? Chegamos a mais um episódio do RecruCast, o podcast que ajuda a sua empresa a ter mais resultados. Este é o espaço onde a gente sugere e também debate sobre assuntos relevantes, sempre observando as oportunidades de melhorias do seu negócio. E hoje a gente quer que você que empreende faça a seguinte reflexão: com quem as redes sociais da sua empresa está conversando hoje? Qual o público-alvo de quem compra o teu produto ou então contrata o teu serviço? Esse é o assunto que a gente quer abordar aqui hoje. Inclusive foi sugestão na caixinha de perguntas lá no Instagram da Recru, que é o seguinte: como conversar com o público-alvo da empresa e como defini-lo. Participa desse bate-papo, e aí aqui a gente já apresenta o pessoal que foi convidado, né, e está aqui, portanto. As duas mentes brilhantes e que começaram, né, essa história há uma década, aí, em 2023, completando. Brilhantes. Mentes brilhantes e criativas, então, né? Mektar, tudo bem? Tudo bem, cara, tudo certo. E Obrigado também pelo Ryan. elogio aí. Tudo bem? E aí, galera? Tudo certinho. E também ela, claro, que é uma mente brilhante, criativa e faz muitas publicações para as empresas, publicações relevantes para diferentes nichos. A estrategista aqui da agência, Débora, seja bem-vinda, tudo bem? Oiê, tudo bem? Tudo certinho. Bem, sem mais delongas aqui, é o seguinte: falar em mercado é muito amplo, né, gente? Então, por isso que é quase uma obrigação para quem tem um negócio, para quem empreende, né, traçar o público-alvo da sua empresa. Mas, afinal, tem algum tipo de macete, alguma regra para descobrir isso? Quem começa respondendo essa pergunta para a gente é o Ryan, não é? E é a seguinte pergunta, Ryan: afinal, o que é o público-alvo de uma empresa e como que a gente pode defini-lo? Beleza. Eu vou falar um pouquinho do que eu lembro, né, e do que o YouTube também me ajudou a explanar ontem, anteontem, enfim. Mas assim, o público-alvo assim, em si, ele faz parte de um processo, né, a definição dele, dentro do planejamento estratégico. Então, existem ferramentas para a gente que ajudam a definir um público-alvo. Mas o que é o público-alvo em si? Se for resumir numa frase, é basicamente um conjunto de pessoas, de indivíduos, enfim, que tem, não digo assim gostos, não digo assim comportamentos, mas tem características que são semelhantes e que fazem assim esse grupo querer comprar, ter, sabe, ou se aproximar de algum serviço, algum produto, enfim. Certo. Basicamente, assim, um pontapé inicial para a gente entender o que é público-alvo é isso aí. Agora, é mais fácil entender o que é público-alvo entendendo o que não é. Vamos lá. Às vezes as pessoas confundem, por exemplo, persona com público-alvo, ou o público que compra, não sei se essa é a palavra correta, né? O público que consome, o público que é consumidor. Às vezes tem essa confusão. Cara, então, o que me consome é o meu público-alvo. Não necessariamente. Certo. Então, a partir daí, a gente vai começar a pensar de uma forma um pouco mais aberta, assim, cara, para entender, cara, o que é meu público-alvo, como que eu posso definir ele através das ferramentas, e se realmente, cara, será que o público que consome meu produto, às vezes consumir não significa comprar, sabe? Pois é justamente essa que é uma dúvida, inclusive minha. Quem acompanha o perfil de uma empresa, então, não necessariamente vai comprar o serviço ou contratar. Às vezes é por simples curiosidade, digamos assim. Ou por se identificar com o conteúdo. Cara, isso depende muito, né? Depende da linguagem que tu utiliza, depende do produto que tu vende, depende da época do ano, depende de muitos fatores, mas não dá pra gente achar que, tipo, tu tem 1000 seguidores no Instagram, são 1000 clientes. Isso... Ou são 1000 pessoas com o perfil do teu público-alvo. Não quer dizer isso. Aquela coisa, às vezes tem lá o fulano lá que tem a sua conta lá no Instagram, que ele é um advogado, por exemplo. Certo. E ele dá um monte de dica, sabe, sobre advocacia, sobre não sei o quê, direito penal, previdenciário, não sei o que é. Às vezes quem vai seguir essa pessoa, que vai curtir, quem vai interagir, quem vai, sabe, consumir o que ela está produzindo, não é a pessoa que precisa saber
sei lá, tem uma situação lá que eu preciso de um advogado, né? Ou vou me aposentar. Às vezes são outros advogados, né? São outras pessoas, a gente estudando, se formando, sei lá, que precisa dessa informação. Então, às vezes, acontece isso, né? Mas isso não distancia, né? E não faça com que a rede social não seja o caminho para tu conseguir abrir algumas portas, entende? Mas é uma coisa muito interessante isso, né? Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre o público consumidor em relação ao público-alvo. Daqui a pouco meio que me ajuda aí, né? Eu queria usar um exemplo da Recro, né? Isso que eu falei agora é muito semelhante ao que a gente tem aqui na agência, aqui, né? Nós estamos há alguns anos fazendo um trabalho de engajamento mesmo com o público. Uhum. E uma coisa que a gente percebe é o seguinte: muitos seguidores da agência hoje são sei lá, publicitários, né? São profissionais da área, né? Designer, publicitário, social media. E aí que buscam aprender, então. Vem o perfil justamente para... Espero que sim, mas... Cara, é que assim, se for pegar a rede social da Recro, hoje nós temos um número muito grande de pessoas, como o Raya falou, que são profissionais da área. Uma boa parte está interessado em trabalhar aqui, ou então está interessado em aprender alguma coisa, ou desenvolver a própria carreira, desenvolver habilidades, conteúdo e tudo mais. Mas tem uma parte de pessoas também que são nosso público-alvo, né? Lógico que a gente tem que entender que o público-alvo, muitas vezes, ele não está necessariamente onde tu quer que ele esteja, né? Se eu tivesse todos os meus clientes, ou público-alvo, no Instagram, seria maravilhoso. Eu poderia conversar com todos eles, mas não é assim que funciona, né? A gente tem que entender com quem tu está falando, como tu está falando e, enfim, ao longo do programa aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre público. Com certeza, vamos se aprofundando. Bem, a gente está apenas no início, pessoal, né? Apenas no início do podcast, tem muito assunto para tratar hoje. Então faz o seguinte, se você ainda não nos segue nas redes sociais, não nos curte, não acompanha ainda o perfil da Recro, né, em diferentes plataformas aí, redes sociais, então busque conhecer porque tem bastante conteúdo bacana, não é? Bem, geralmente as pessoas que compram da empresa, né, elas não querem simplesmente o produto ou serviço, né? Elas querem resolver, de certa forma, algum tipo de problema, alguma situação que tenha necessidade para ser resolvida, né? Então, por exemplo, se a gente colocar aqui, distribuidora de medicamentos, né? Essa empresa, ela lá na ponta, o objetivo final dela, acredita ser, né, ou ao menos deva ser, contribuir com a saúde das pessoas, então oferecendo medicamentos, produtos hospitalares e tudo mais. Então, claro que ela está englobada na cadeia, né? Cadeia que tem aí, então, de processos farmácias e tudo mais, até chegar no consumidor final. Tem a farmacêutica, tem depois, antes tem a farmacêutica, depois tem a farmácia, ou enfim, então hospital que vai usar. Exatamente. Então, pergunta agora para ela que trabalha com isso, né, criando conteúdo para as empresas. Débora, como fazer para o público se identificar com as publicações de uma empresa? Eu acho que não é só na parte de conteúdo, vem uma parte por trás do conteúdo, que é alinhar tanto a parte visual do conteúdo que tu está fazendo. Eu acho que é por isso que a gente tem um time tão completo e que envolve todo esse time na parte do planejamento e da criação desses conteúdos, porque vai ter a parte de alinhamento visual com as pessoas que estão acompanhando e que vão ser os consumidores, que é o público dessas contas. E tem a parte também da linguagem, muito importante para tu chegar naquela pessoa e a pessoa te entender. Então, tu entender a que nível a pessoa está buscando um post técnico, se aquele post técnico vai resolver a dor daquele público específico, ou senão a pessoa não vai entender nada e não vai resolver o problema dela. Então, ela vai acabar não se identificando com aquela conta, com aquele perfil, com aquela empresa, porque tu não está conseguindo passar para ela aquele conhecimento. E a parte da estratégia em si, do conteúdo, é quais tipos de conteúdo vão resolver as dores ou atender às necessidades específicas daquele público. Então, é tu entender se vai ser dicas que vai resolver, se vai ser tu mostrar soluções ou tipos de produtos que as pessoas podem comprar e adquirir, se vai ser uma coisa mais institucional, porque tu está tentando trabalhar outra coisa no perfil, na conta daquele cliente, que é mais branding, daí não foca em si na dor específica. Então, eu acho que é uma estratégia de
de várias coisas para a pessoa se identificar no final e se tornar usuário público daquela empresa. Perfeito. Então quer dizer que a gente tem que ter, para ver se eu entendi, também o pessoal de casa tem que ter um público-alvo primeiro traçado, e aí sim, a partir disso, fazer todo um estudo em relação à comunicação para ela ser justamente mais assertiva, e aí envolve linguagem e tudo mais. Essa questão de ter o público-alvo traçado, né? Então, até complementando o que a Débora falou, a questão da criação da persona, ela ajuda a tu conseguir ter um direcionamento para esse conteúdo. E de base, assim, tem 2 tipos de persona. Não vou usar termos técnicos, mas, por exemplo, tem a persona do negócio e tem a persona do consumidor, ou várias personas do consumidor. E não necessariamente são a mesma persona. Dá um exemplo bem prático, assim. Não sei quem segue, por exemplo, a Netflix no Twitter, sabe? Cara, a Netflix no Twitter, a persona da Netflix no Twitter é um estagiário, sei lá, de 20 anos, que fala brincadeira, que brinca com a Amazon Prime, que brinca com a HBO e tudo mais. Ele cria todo um contexto ao redor disso, né? Mas a persona que consome Netflix, cara, tu pode dividir isso em vários segmentos. É muito segmentado, né? Então, e o que é persona, sabe? Não sei se casa com a ideia de hoje. Mas, cara, o que é persona? Tipo assim, de forma bem prática. Me corrige também, né? Que eu tô lembrando de coisas aqui. Vamos A persona é basicamente definir um personagem, definir a personificação do teu público-alvo. Personificação. Como é que tu define isso? Com dados demográficos, cara, essa pessoa, ela mora onde, sabe? Tipo, qual que é a renda dela, sabe? Esse tipo de coisa. Com interesses, né? Então, tipo assim, tem o que ela gosta de fazer, o que não gosta de fazer, enfim. O que mais? Na verdade, isso é público-alvo. A persona é detalhadamente quantos anos ela tem, se é uma mulher, se é um homem, se gosta de ir no cinema no fim de semana, enfim, coisas assim. É um detalhamento como se o público que tu desenhasse como público-alvo fosse uma pessoa. É mais objetivo, no caso. Isso aí. Isso. Não há exemplo, por exemplo, para... não há espaço para ela se justificar. Ou é sim ou é não, por exemplo. Vai ser um senhor de 60 anos que, sei lá, lê jornal de manhã, enfim. Isso. E geralmente tu cria mais de uma persona buyer, que é essa persona consumidora, porque não necessariamente uma persona vai necessitar de todos os serviços da tua empresa. Então ela não vai representar toda a abrangência do teu público-alvo. Então, por isso que tu vai dividir a persona em 3 personas, que daí cada uma delas vai se conectar, digamos assim, com um dos serviços ou um produto, ou, enfim, que a parte... Que é o que a gente faz aqui na agência, né? Da empresa, né? Do público-alvo. Eu tenho uma coisa interessante que eu acho que a gente precisa levantar, é com relação... A gente sempre fala muito de rede social, né? O público-alvo da rede social. Mas a gente não pode esquecer que a empresa ela não vende só na rede social, né? Ou ela não atua só em meios digitais. Sim. Claro que existem empresas somente digitais, isso sim. Mas tu pode ter, por exemplo, um meio físico de alcance, né? De público-alvo também, sei lá. Claro. O cara ele tem um público mais conservador, mais velho. Sim. Quem sabe, sei lá, anúncio em rádio é uma coisa que funciona, sabe? Ou então, o cara ele tem um produto que é para carro, sei lá, daí tu bota um outdoor onde tem muito fluxo de carro. Tu tem legal, um evento cara. na cidade, né? Um evento automobilístico da cidade. Isso. É o momento, certo. Tu vai botar um adesivo na traseira do Gol lá do evento, vai ter um público-alvo, né? Enfim, uma coisa física. Sim. É isso. Na rede social, daqui a pouco a abordagem vai ser outra. Mas enfim, o objetivo é o mesmo, né? Olha, eu sempre gosto de trazer questões práticas, porque eu acredito que fica mais fácil para a gente comentar também, né? Tendo um assunto ali, um objeto a ser estudado e também para o pessoal de casa entender. Então, assim, sobre público-alvo, eu montei o seguinte... E aí a gente também conversando, né? Eu digo eu, mas a equipe conversando, a gente montou a seguinte cena. Digamos que uma empresária ela quer montar um restaurante vegetariano, né? Para, sei lá, oferecer alimentos mais saudáveis para o pessoal. É interessante meio que essa pessoa ela fazer um estudo de campo mesmo, sabe? Naquela cidade, região, para ver se ela vai ter público suficiente para consumir esse produto antes da abertura ou vale testar, vale arriscar?
Cara, eu acho que depende do investimento que ela for fazer, né? Para começo de conversa. Se tu for vender marmita, que tu vai precisar só da tua cozinha, e aí tu não precisa investir numa pesquisa. Vai sair mais caro investir na pesquisa do que fazer o teste. Tem entendeu? isso também. Agora, se tu vai montar, como tu falou, um restaurante vegetariano, que é, sei lá, quer investir no lugar, quer fazer um negócio bonito, quer arquitetura e toda essa parte visual, estrutura física mesmo, aí eu aconselho, sim, optar por uma pesquisa, porque é muito difícil tu ter certeza. Até antes eu estava conversando com um cliente e eu falei, olha, não tem como ter certeza. Se eu tivesse certeza, eu ia ter fila de pessoas na frente aqui para trabalhar comigo, entende? É sempre o risco de poder dar muito certo, poder dar muito errado, poder dar na expectativa. Tudo varia, né? Eu acho, por que eu acho que é válido uma pesquisa? Tu não precisa fazer aquela pesquisa que vai ser, sei lá, a pesquisa do Ibope, não, cara, faz uma pesquisa tipo assim, Google Formulários, ou faz uma pesquisa simples, pega algumas pessoas, coloca na rua, fazer perguntinhas, para que isso se torne lá na frente ou melhor, se torne antes uma validação e que lá na frente tu não tenha muita dor de cabeça, né? Porque tu tá prevendo assim, tá, ok, o público é limitado. Tem público, mas é limitado. Daqui a pouco tu pensa assim, não adianta eu querer sair com o pé na porta e investir muito, porque tem um exemplo de um livro que até a gente estava conversando a respeito disso, que é o Livro Negro do Empreendedor. É o livro que eu li faz, cara, eu acho que uns 8 anos, por aí, 8, 9 anos. E me marcou muito uma situação que é justamente sobre isso, cara. Que o cara, ele na história do livro, assim, ele tinha uma conhecida que abria um restaurante tailandês numa cidade americana. E a lógica dele foi o seguinte, cara, ele começou a passear pela cidade, sim, era uma cidade grandinha, não era uma megalópole, mas era uma cidade grande. Aí ele começou a passear e pensou assim, eu quero abrir um negócio de alimentação. E daí ele começou a perceber assim, tem comida chinesa, tem comida, sei lá, japonesa, tem comida mexicana, tem comida não sei o quê. Mas não tem uma tailandesa. Aí na cabeça dele, ele pensou assim, deve ser um bom negócio, né? Tipo, não tem ninguém que faça isso aqui. Novidade, né? E, cara, aí ele disse que abriu esse restaurante e em pouquíssimo tempo ele teve que fechar as portas, porque não tinha público. Então, outra coisa, significa que não é porque ninguém está fazendo aquilo ali que existe uma demanda para aquilo ali, né? Eu acho que isso é bem importante deixar claro. Tem que analisar muito bem o mercado, então. Tu tem que fazer, cara. Claro. Alguma coisa tu tem que fazer, alguma pesquisa. Louco chega nós que abrimos uma agência sem saber nada, né? Uma hora a gente vai contar, então, o início da Eu acho que dentro... muita gente curiosa também para saber. Acho que dentro de abrir, esse estudo de viabilidade é muito importante e hoje em dia existem muitas ferramentas online para tu fazer. Se existe pesquisa das pessoas que moram aqui para aquele assunto em que tu está buscando, isso ali já começa a validar a tua ideia inicial, se na região também, no Google Maps tem as coisas. E dentro disso, inclusive, tu pode, por exemplo, assim... não necessariamente o cara que abriu um negócio físico, né? Nós temos clientes, enfim, vou citar o exemplo de um cliente que agora há pouco tempo ele quis abrir mercado na Serra Gaúcha, tá? Só que ele percebeu, de acordo com pesquisa, vivência, entrega que ele faz naquela região, ele percebeu que o produto que ele precisa entregar lá não é o mesmo produto que ele entrega aqui. Então, tipo assim, ele se adaptou de uma maneira para que ele pudesse entregar o serviço que aquela região estava precisando, mas sob a guarda-chuva da marca dele. Então, assim, ele fez uma transformação. Daqui a pouco, se ele chegasse lá e fosse vender o que ele vende aqui lá, cara, ele ia pensar assim, esse mercado é uma porcaria e não funciona para mim. Mas não, ele teve essa inteligência, como a Débora falou, inteligência de mercado para... Erechim tem um comportamento de gringo. Né? Então o pessoal que vem aqui, Casas Bahia, dura 1 ano e vai embora porque o pessoal não compra parcelado, o pessoal paga à vista e tudo mais. Então isso aí faz parte, né, faz parte da definição do público-alvo, né? Exatamente. Tem também, né, a questão de comportamental, né, o quanto a pessoa consome ou não, enfim.
Parei agora a conversa, cortei. Não, isso Eu só ia falar que grandes marcas, grandes grupos podem vender, por exemplo, o mesmo produto em vários países, mas eles vão adaptar a composição do produto para, por exemplo, o paladar da pessoa de tal região, de tal continente. Inclusive legislação e tudo mais, Com embalagem, né? Tudo. Isso. Cara, um exemplo perfeito disso que a Débora falou não é a respeito do produto em si, mas é o próprio nome da empresa, que é o McDonald's. Isso aí. Vai Brasil, ver, Mac. cara, escrito Adaptaram. em nenhum lugar do mundo é Adaptaram. assim, entendeu? Aqui eles fizeram. Por quê? Porque é cultura, porque o público-alvo deles é esse, fala assim. Bom, tá gostando do RetroCast? Deixe seu comentário aqui. Logo mais a gente responde as perguntas feitas no direct do Instagram da Recro. E também, claro, podcast, se a gente não falar para o pessoal metralhar o dedo no like, não é podcast. Dale. Então, curte aí, comenta, participa aqui com a gente. Bem, como redator aqui da Recro, eu tenho algumas Não, funções peraí, aí. uma mente brilhante também, né? Pode ser, então. Junto com a equipe, a gente pensa a questão da linguagem e adaptar a comunicação para que ela seja mais assertiva possível, né, para o cliente. Claro, sempre fazendo as adaptações ao longo do tempo. Então, se a empresa, por exemplo, Raia, quer mudar o segmento, quer mudar o produto, ela vai ter que adequar o público-alvo dela nas redes sociais, a linguagem, enfim, essa estratégia toda, ou dá para continuar com as mesmas estratégias? Sempre tem que adequar, né? Sempre acho que a adaptação acho que o óbvio precisa ser dito. Então... A adaptação e a mudança ela tem que ser constante. Dificilmente vai ter uma empresa que vai manter isso e não vai mudar nunca. Coca-Cola, sei lá, os caras mantêm até hoje a mesma forma, mas sempre tem mudanças e adaptações dentro daqui a pouco até do planejamento e estratégia da empresa ali, eles mudam e daí muda o público-alvo em algumas situações. Mas a nível local aqui, a nível de negócio, enfim, cara, a mudança ela é constante. Aqui dentro é constante, né? A gente, desde a parte processual que é interna até a questão olhando para fora, que daí a gente vê, né, define o público-alvo, ela é constante. Ela tem essa variação. Esse ano a gente já mudou, já definimos algumas coisas e alguns elementos que vão nos ajudar a dizer, cara, o tipo de cliente que a gente quer atingir é esse aqui, sabe? O cliente ideal, né? Vamos dizer assim. Sim. O ideal seria sempre ter o ideal, né? Eu acho que todo mundo quer o ideal, mas o ideal às vezes não acontece, às vezes tu tem que trabalhar com o que consome. Então, a parte de tu conseguir organizar a estratégia do teu negócio, daí tu entra em planejamento e casar, né, com o público-alvo ali, fazer isso acontecer, aí sim a mente tem que ser brilhante. E não é uma, são várias, né? São várias, é um conjunto de mentes brilhantes. Eu vou contribuir aqui de uma maneira que... o que eu penso, por exemplo, assim, ó, o que o Raia falou, fala muito sobre os objetivos da empresa, né? Sobre o propósito da empresa, sabe? Eu acho que aqui, falando de públicos, nós temos, né, como já foi dito, o público-alvo, que é o público que você pretende atingir, o público consumidor, que é o público que você está atingindo, e o perfil ideal de cliente. Então, são esses três públicos, digamos assim. Geralmente, o público-alvo é o público ideal, mas nem sempre é a mesma coisa, né? Muitas vezes, o teu público ideal, tu ainda não tem acesso. Sim. Tu ainda não tem os meios, tu ainda não tem condições, entendeu? Até essa semana eu falei com um cliente que ele disse assim, olha, eu quero conversar com esse, só que eu não tenho condições de atender ainda. Entende? Então, tá, ok. Então, esse é o teu público ideal. Só que o teu público-alvo tem que ser alguém que tu consiga atender. Então, tem essas situações. Aí, o que acontece? O que eu vejo é uma dicotomia muito grande, sabe? Ou é 8 ou é 80. De que forma? A empresa ela tem a convicção, tá, esse é o meu público-alvo, esse é o meu ICP, o Ideal Consumer Profile, e eu vou bater o pé nele até eu quebrar. Sabe, cara, acontece muito, sabe? Tipo assim, eu quero atender esse cara. Aí não tem ninguém daquele perfil ali que ele possa atender. Aí ele vai, até que chega uma hora que ele exauriu todas as finanças da empresa, não tem mais condições de ficar aberto e quebrou. Por quê? Porque o orgulho de, tipo, não, esse tem que ser esse, tem que ser, sabe?
A questão de saber se adaptar, então, ao longo do tempo, ao mercado, às inovações. Exatamente. E também tem aquela empresa que o cara tá só pelo dinheiro, que ele não tem público nenhum. Ele tá ali, o que vai pagar, o que vai comprar, o que vai consumir é o que ele quer, sabe? Então, inclusive, o dinheiro muitas vezes nem fica na empresa, vai pro bolso dele mesmo. É um a gente não problema consegue separar isso também, isso. né? Mas, enfim, tipo, também é um problema. Eu diria que esse cara, talvez ele tenha a vida até mais curta do que o outro que tem, pelo menos tem um propósito, né? E vai atrás. Agora, é importante também diferenciar isso. Tu não pode ser assim, tu tem que ser uma metamorfose ambulante, né? Em todos os sentidos, a tua empresa tem que se adaptar. O que eu faço, o que nós fazemos hoje na agência não é o que eu queria fazer há 10 anos atrás. E talvez não vai ser o que a gente faz lá 10 anos na frente. Então, eu acho que a gente precisa ter essa mentalidade de transformação. Poxa, que bacana. Eu ia só falar que eu acho que nisso tem a questão também de entrar para o digital. Tem muitos clientes que continuam batendo o pé de permanecer só no físico, não ter a sua presença no digital, não mostrar a sua cara no digital, e eles estão perdendo parte do público-alvo deles que está lá na parte digital e que gostaria de consumir digitalmente e eles não têm acesso, porque eles continuam batendo o pé de continuar no físico. Mas eu acho que eu falei isso no outro podcast, mas tu tem, por exemplo, assim, o cara que ele chega e diz assim, mas eu nunca precisei disso, nunca me fez falta, mas tu não sabe como que seria com isso. Como é que tu sabe que nunca te fez falta? Talvez tu estaria 5 vezes o tamanho que tu tá hoje. Desenvolvi minha empresa, sim, investir em gestão de redes sociais, mas podia já ter outras filiais, inclusive, da empresa, né? Sim. Poderia ter ampliado ela e tudo mais. Tu acelera um processo, né? E, cara, pelo amor de Deus, internet, a rede social, isso aí é o caminho que exponencialmente mais cresce de comunicação hoje em dia, sabe? Então, cara, tu tá fora disso, tu tá fora do mercado. Bem dizer, mas tem uma empresa que vende, sei lá, chinelo, faz pintura de muro. Tu vai ter que ter uma rede social, tu vai ter que falar que tu pinta o muro, que tu faz aquilo lá. Mas é um serviço que faziam há 100 anos atrás. Se tu não tiver, tu não vai prosperar, sabe? Pode ser que no interior lá, tu mora numa cidade de 5 mil habitantes e todo mundo se conheça. Indicação boca a boca. E o pessoal saiba lá que o Zé faz isso. E isso funciona, obviamente funciona, isso é uma forma. Mas, não querendo fugir muito do assunto do público-alvo, mas tu tem que ter rede social. Se tu não tiver, tu tá fora do mercado. Se tu tiver e tiver ela sendo feita mal e porcamente, às vezes é pior do que ter também. Então é uma linha tênue, sabe? Entre tu ser excelente e se posicionar de uma forma que realmente as pessoas vão olhar, opa, peraí, esse cara é bom, ele sabe o que está fazendo, e tu ser queimado, então... Só que tem essa dificuldade do empresário de entender que a rede social ela não vai ser a ferramenta, o vendedor número 1 da empresa, sabe? Eu vejo muito pensamento assim, cara, eu tenho que começar a fazer rede social, daí o cara chega aqui, conversa com nós e diz assim, eu preciso faturar o dobro no mês que vem. Óbvio que isso é uma brincadeira, né? Mas, cara, acontece do cara chegar e dizer assim, olha, eu preciso aumentar meus resultados de venda, eu preciso aumentar, não sei o quê. Só que, a rede social, ela não tem esse papel, entende? Ela é muito mais ampla, ela cuida da tua marca, sabe? Ela tem um período de longo prazo, ela tem uma vigência de longo prazo e ela cuida da tua marca, da visibilidade da tua marca, gera da maneira oportunidade de negócio. E isso tem tudo a ver com o público-alvo. O que tu faz ali atrai as pessoas que tu quer. Entendeu? É diferente de um outdoor, por exemplo. O outdoor, tu vai lá, tu instala ele, todo mundo que passar por ali vai ver. O senhor de 90 anos, a menina de 4... Não. A menina de 6. Sim. Enfim, a jovem. E daí tu não sabe quem que olhou, quem que viu, quantos viram, se alguém foi te procurar. Então, isso que o Rael falou é importante. Tu tem que estar na rede social, mas não com aquela mentalidade assim... vai ser o meu vendedor número 1. Não, tu vai estar ali para figurar dentro do teu mercado entre as grandes, tá? Porque hoje a concorrência é sempre absurda, né? E tu vai figurar de que maneira? Fortalecendo a tua marca, né? Inspirando o teu público, trazendo conteúdo de valor, engajando a galera, né? Enfim, eu acho que também esse disclaimer assim tinha que ser dito. Claro, rede social e todas essas coisas que tu falou é ponto de contato com o teu público.
Ótimo. É Ótimo oportunidade de contato. Então, é Sim. mostrar que tem aquilo para a pessoa se dar conta, às vezes, de que, eu preciso e sou um público-alvo. Ela não vai se dar conta de que ela é, mas ela vai se dar conta da dor que ela tem e da necessidade de que tu vai estar Tipo, eu nem tava alcançando. precisando disso, agora eu vi, sabe E muitas que talvez vezes, ia cair bem. dando um exemplo de uma empresa que é nosso cliente aqui, que faz, posso dizer, produz asfalto. Né? Certo. Cara, a Traçado, um abraço aí pra galera da Traçado. Traçado. Cara, eles produzem asfalto. Eles sabem que o público-alvo que vai comprar o produto deles não está na rede social. Entendeu? E em momento nenhum eles chegaram para nós e disseram assim: gente, como é que não tá vindo orçamento? Como é que a gente não tá ganhando pregão? Como é que a gente não tá... Não, cara, eles têm essa mentalidade de que a rede social é uma credibilização da empresa dele. Então, no momento que o cara, o comprador lá da empresa X, que vai fazer a via, né, enfim, a estrada, Sim. pensou assim, tem essa empresa, eu vou dar uma olhada no site, vou dar uma olhada na rede social, vou dar uma olhada se eles têm, sei lá, o Google Meu Negócio. Ver o que estão falando. Ver o que os caras estão falando, ver se os caras falam bem, se eles são bem avaliados. Cara, isso credibiliza. Se eles fossem todo cagado, tipo, não tivesse uma rede social largada, é uma impressão que tu dá. Agora, organizadinha, bonita, sempre explicativa, sempre com o intuito de ajudar, de trazer valor. É uma vitrine, né? Como se fosse. Total. Perfeito. Bem, para esse projeto aqui do RecruCast, que agora já está sendo executado, como vocês viram, funcionar, existe muita galera, toda a nossa equipe aqui da Recru, inclusive agradecer aqui hoje nos bastidores de novo, né, Cris Castro, aí na produção acompanhando tudo, e a todos que estão nos apoiando. Apareça! Aí, Cris Castro, dá um oi pra galera. Eu vou aparecer hoje porque meu microfone não funcionou. Isso aí, ó, tá justificado, tá aparecido e fica o nosso agradecimento aqui. E também lembrar que a gente tem espaço aqui para patrocinadores. Por enquanto não temos nenhum patrocinador oficial, mas fica o convite aqui, então, do RecruCast para patrocinar esse que é o podcast voltado para empresários, para ajudar a desenvolver melhor a empresa e ter mais resultados. Isso. Bem, a gente falou antes aqui em como a gente conversa com o público e tudo mais, né, o público-alvo, mas agora como saber definitivamente se a empresa realmente está conversando com o público-alvo certo, o público-alvo que ela pretende. E aí? Eu acredito que se ela está recebendo mensagens, por exemplo, na rede social, se ela está tendo... engajando. Não só o engajamento, mas se ela está enxergando as pessoas... falando com ela, conversando com ela, se as pessoas estão falando dela nas redes sociais. E se estão falando positivamente e envolvendo, por exemplo, se ela vende um produto, envolvendo o produto na vida delas. E repostando isso, por exemplo, isso focado no Instagram, repostando, vivendo com aquele produto que a empresa vende. Isso é um dos maiores... como é que se diz? Indícios de que a pessoa está utilizando e de que ela faz parte do teu perfil de cliente. Ótimo. Porque ela está envolvendo e está mostrando para os outros. Boa. Perfeito. Eu gostaria de complementar dizendo que eu acho que o principal ponto é realmente a venda, né? Se ela está vendendo, se ela está faturando dentro do público-alvo dela, eu acho que tá ok, né? E aí vamos colocar, claro, tipo, talvez não é no primeiro mês que ela está investindo na gestão de redes sociais. Pode ser que isso já tenha um tempo de investimento também. Não, claro. Tudo para divulgação e tudo mais. Tudo precisa de tempo, né? Todas as coisas, principalmente no que tange ao marketing, dependem de tempo, né? Se fosse tão rápido, né, a gente teria... fila aí na frente, como eu falei antes, né? Mas eu acredito nisso, sabe? O cara tá vendendo, tá faturando, tá conseguindo entregar, beleza, então ele tá falando com o público-alvo, o público certo, né? Sim. Mas claro, daí entra a questão do público consumidor. Às vezes tu tá vendendo pro cara que tu não quer, não é o cara ideal. Nós já tivemos uma situação assim, com um cliente local, de negócio local, era um bar. Os caras estavam falando com um público que não era o público que eles esperavam.
Tipo, e aí foi justamente uma conversa franca. Cara, ó, é o seguinte, tá vindo esse público, a gente não quer mais trabalhar com essa galera. E daí o que a gente fez? A gente trabalhou todo o reposicionamento de marca dessa empresa. Refizemos a marca, daí eles refizeram o cardápio, eles refizeram a arquitetura do lugar, modificaram tudo. Por quê? Porque a gente entende, a gente explicou que a gente fez eles entenderem, na verdade, que se eles quisessem atingir aquele público naquele momento que eles tinham como público ideal ou público-alvo, eles não podiam atuar da mesma forma que eles estavam, né? Então, eu acho Tiveram que fazer uma mudança física, realmente. Então. É isso aí, teve uma baita mudança. É o mesmo exemplo do livro negro do consumidor, né? Empreendedor. Empreendedor, Tinha restaurante tailandês. Não tinha nenhum... Cara, às vezes não, na grande maioria das vezes, o público-alvo, né? O público consumidor, ele vai dar assim as dicas, sabe, para o teu negócio definir um público-alvo com mais eficácia, sabe? Então tinha um negócio legal, era muito legal o negócio, inclusive antes da mudança, eu estou falando assim de questão de estrutura, de estética, era uma estética mais refinada, era uma estética, sabe, analisando assim de forma crua, quem vem a pessoa de fora que olhar pro negócio vai dizer, tá muito legal, sabe? E na real era bem legal. Teve que dar um down, sabe? Teve que diminuir um pouco a questão de como se comunicar, assim. Quando eu falo de diminuir, assim, é questão do público-alvo em si, sabe? Do poder de consumo ali dentro dele. E para tu conseguir ter mais abertura, mais abrangência e daí conseguir conversar com quem é um perfil consumidor. E daí tu mudou o público-alvo de acordo com o perfil consumidor da cidade, né? Que daí esse é um dado, como é que é? Psicográfico, né? Que ele diz, né? Que tem a ver com comportamento. Enfim, bom, se nós formos falar disso aí, nós vamos... tem muito assunto, né? Agora, se tem uma pessoa que causou lá na caixinha de perguntas da gente, foi o Ryan. E agora você vai responder a sua própria pergunta, porque é o seguinte, qual público-alvo de quem vende água no deserto? Curioso, cara. Mas olha, veio a casar com o que a gente falou agora. Porque eu acredito que o público-alvo de quem vende água no deserto, tu tem que olhar pro público consumidor. E quem que vai consumir água? Onde há necessidade. Eu vejo dessa forma. O cara vai ter que pensar em quem está com sede. Então tu não vai ficar pensando se o cara tem 60 ou 14 anos. Tu vai pensar em quem vai pro deserto. E daí é uma outra história, né? Vamos definir um público-alvo de quem compra água no deserto. Tu tem que ter um ponto, né? Vamos pro Marte, né? Sim. Tem que ter um ponto, tem que ter... O teu preço, ele vai ser um preço mais alto. Tu vai se aproveitar disso aí, né? A tua praça é o deserto? Vai ser o deserto. Sim. Enfim, eu acho que tem a ver com aproveitar uma onda, né? Que se fosse pensar dessa uma analogia nessa situação aí. E o público-alvo em si pode ser que ele mude também. Sei lá. Vamos viajar um pouco. Daí, será que o negócio do cara é vender água mesmo? Sabe? E daí tu pensa na empresa. Será que o negócio do cara é vender água? Ou será que o negócio do cara é solucionar um problema de alguém que está no deserto? Que está com sede. Viu? Vocês perceberam que ele fez a pergunta e ele não sabe responder. Eu fiz uma pergunta, ele só enrolou. Se eu soubesse, eu não faria. Aí, quem perguntou também, que é da nossa equipe aqui, estrategista da Recro, Vitória Zorzin, ela pediu o seguinte: existe alguma ferramenta que me ajude a descobrir meu público-alvo? A gente tratou algumas coisas sobre isso. Tu comentou sobre isso, né, Débora? Foi dito. A discussão que a gente já teve outras vezes era a ferramenta, se a persona era a ferramenta ou método, né? Sim. Mas eu acho que ferramenta de definir o teu público-alvo é primeiro girar em torno do que tu vai vender. E daí de quem... se tu já escolheu o teu produto, por exemplo, tu já vem com ele um público-alvo junto. E daí tu vai traçar especificidades de coisas que tu vai vender junto ou de uma das partes do teu produto que vai chegar nessa pessoa. Pode falar. Não, eu ia dizer assim, ó, que olhar a base de dados do teu negócio ajuda a tu definir também. Não sei se é uma ferramenta isso, né? Sim.
Tipo, CRM? Aplicando o CRM, né? Então tu vê assim, cara, quem comprou mais foi X ou foi Y, entendeu? Então isso auxilia. Eu acho que a persona, ela entra como uma segmentação, sabe, ali meio que do lado. Eu li umas 4 coisas diferentes e um falou que é segmentação, o outro falou que não é outra coisa, o outro falou que faz parte do público-alvo. Então, mas eu acredito que auxilia, sabe? E eu Pode falar. Não, eu ia dizer que eu acho que também tem a questão de que tu pode criar um negócio partindo da definição do teu público-alvo. Eu quero trabalhar com a classe A, eu quero que o meu público seja homens, aí tu monta o teu público-alvo a partir de, por exemplo, do que você gostaria de atingir. Sim. E daí tu vai traçar... Daí tu vai ao movimento o contrário ao que a maioria das empresas faz, que é, eu tenho esse celular, eu quero vender esse celular. Não, ao contrário, eu tenho esse público, o que eu posso vender para esse público? Quais as dores, tu cria, como se tu criasse a demanda em si. Sim, a entendi. necessidade. Legal. Eu tenho uma ferramenta que eu acho bem legal. Tem muitas ferramentas, tá? Eu não lembro de todas agora, mas tem uma ferramenta que eu acho muito boa para qualquer negócio, de qualquer nível, que é meu Deus, o Canvas. Eu esqueci o nome completo, é Business Model Canvas, acho que é. Que é como se fosse um painel onde tem várias perguntas, né? E cada caixinha de pergunta vai te colocando, o Canvas ali vai te posicionando por exemplo, assim, tu vai entendendo, tu vai colocando o que está na essência da tua empresa nas respostas, e aí no final tu tem meio que um quadro geral, assim, ok, quem são as pessoas que vão me comprar, ou qual é o meu produto, quais são os meus custos e tudo mais. Então, é uma boa ferramenta. Show de bola. Bem, a Jura Misch, ou Mick, acho que é Misch, Misch, né? Ela pediu o seguinte: como manter a relação com cada tipo de público? Acho que a gente também comentou algo nesse sentido. Né? A relação com cada tipo de público. Como manter a relação com cada tipo de público? Cara, pergunta do tamanho do universo da Marvel, né? Mais ou menos. Não tem como responder numa pegada, mas eu acho que é uma coisa que dá pra gente abordar com essa pergunta. Vamos lá. Nenhuma empresa, nenhum negócio na face da Terra tem como cliente todo mundo. Isso é uma frase mais clássica que eu escuto quando eu estou fazendo alguma apresentação comercial. Eu pergunto assim, qual é o teu cliente? Aí o cara diz assim, eu vendo para todo mundo. Cara, não existe isso, sabe? Se tu vende para todo mundo, não vende para ninguém. Conversa com todos, não conversa com ninguém. Não conversa com ninguém, porque o meu cliente pode ser o de 5 anos, ou pode ser o de 70. Cara, eu sei disso, entendeu? Qualquer pessoa pode comprar qualquer coisa a qualquer momento, entendeu? Se eu vou na livraria ali, pode entrar uma senhora de 70 ou pode entrar uma criança de 12. Sim. Comprar a mesma borracha. Agora, tu tem que ter uma linguagem, tu tem que ter uma forma de se expressar, tu tem que ter, seja usando ferramentas, seja usando uma pesquisa, seja, sei lá, mas que te ajude a formar um público que tu vai querer atingir, né? Então, todo mundo não é público, né? Não pode continuar. E aí, dentro dessa ideia, como manter cada público? Isso é muito inerente ao negócio, né? Por exemplo, que nem eu falei da livraria. Vamos pegar como exemplo. Sei lá, se a tua livraria ela é voltada para material escolar. Perfeito. Cara, no meu pensamento rápido agora, sem nenhum tipo de pesquisa, sem nenhuma expertise, cara, tu vai falar com mães de crianças que precisam dos materiais escolares. Tu não vai falar com as crianças e tu não vai falar, sei lá, com o pai, quem sabe, porque o pai geralmente é o mais desligadão. Então, a mãe que está sempre cuidando disso. Então, vou falar... Tu já tem um público. Então, sei lá, daqui a pouco a tua livraria é só para vender livro. Cara, aí tu não vai falar só com mãe, entendeu? Tu vai... esse... geral. Eu vou vender mais livros sobre negócio, vou vender livros sobre isso, sei lá, ficção científica. Cada coisa dessa, tu tem que ter uma estratégia inerente ao teu negócio que faça com que aquilo faça sentido. Eu ia falar antes que eu acho que também se tu tem mais de um público-alvo diferente, e daí entra a questão de se você é uma empresa e você vende para o cliente final, ou você vende para uma outra loja menor do que você quer, sei lá,
um grupo de material de construção vende para o cliente final ou vende para outras lojas menores da região. Como que tu vai manter a relação e como que tu vai criar conteúdo para esses públicos diferentes? Eu acho que tu vai ter que escolher, por exemplo, na rede social, na tua estratégia de rede social, tu vai ter que escolher conversar com um deles, porque tu não vai atingir Não dá pra intercalando. e resolver, provavelmente, as dores de ambos, porque é diferente as dores de quem é a loja menor, que vai comprar de ti, que vai provavelmente buscar preço, quantidade grande, sabe, volume, né? E de quem é o consumidor final, de que está buscando alguma coisa mais específica para o problema lá da casa. Então, eu acho que essa é a relação de tu conseguir dividir, né? Sim. Bem, falamos bastante aqui, né? Acho que deu para entender um pouquinho como conversar melhor e de forma assertiva com o público-alvo, como defini-lo, o que é melhor ou não para o seu negócio, não é? E aí, claro, a gente não pode, falando em marketing, deixar de fazer o marketing aqui da Recro. Então, precisando de ajuda, exatamente, precisando de ajuda, chama nós aí no direct, né? A Recro está aí com uma equipe completa, sempre para ajudar a sua empresa da melhor forma possível. Bem, agradecer então ao pessoal de casa que nos acompanhou, aos nossos convidados, Mictar, muito obrigado. Valeu. Débora, obrigado. Muito obrigada. Rayan, muito obrigado. Valeu. Na nossa produção aqui hoje, Cris Castro, valeu por todos os takes aí. Bem, esse é o RecroCast, podcast que ajuda a sua empresa a desenvolver melhor e ter mais resultados. Fica o convite para nos acompanhar os próximos episódios deste nosso podcast. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Só Valeu. um Tchau. adendo aqui, Vamos um lá. apêndice. Deixem nos comentários aí se ficou alguma dúvida ou se vocês têm alguma sugestão de outro assunto aí para podcast. Lembrando que o nosso podcast é voltado para empresas, tá? Não para profissionais da área. Mas a gente vai ficar super feliz de poder responder e poder contribuir aí com todo mundo. Excelente. Muito Beijo, obrigado. mãe. Te amo. Até mais. Valeu, Tchau, tchau. valeu.